Vamos ouvir uma palavra com o presbítero Miguel Ribeiro. Graças a Deus, né, irmão? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Né? As coisas antigas já passaram, né? Nós agora somos novas criaturas. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, para uma breve mensagem aqui, nós vamos meditar aqui então num texto já bem conhecido dos irmãos, em João, capítulo de número 9. João, capítulo de número 9. Os irmãos já conhecem esse texto, porque ele nos traz mensagens importantes, que é aquele relato da cura de um cego de nascença. Isso já é bastante conhecido por nós expressar, mas hoje nós vamos ver uma coisa que eu estava meditando nesse texto, e eu descobri coisas importantíssimas de ensinos para nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esse texto relata algo impressionante para as nossas vidas. Diz assim o texto, os irmãos já conhecem, eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Diz assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Isso foi uma indagação dos discípulos a Jesus. Jesus responde imediatamente, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que Deus seja manifestado através da sua vida. O que eu quero, juntamente com os irmãos, me expressar nesse texto sagrado, que é muito importante. Eu estava lendo esse texto e ele começa dizendo justamente assim, ó: enquanto Jesus caminhava, viu um cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, quem pecou? Foi este ou seus pais para que nascesse cego? E eu fiquei meditando. Imediatamente Jesus responde, nem ele nem seus pais. Porque se Jesus tivesse respondido que ele havia pecado, Jesus estava afirmando que havia ou houve uma reencarnação. Enquanto a Bíblia Sagrada diz que ao homem só está expressado morrer uma única vez, depois disso vem o juízo. Como é que ele era um cego de nascença? Ele poderia ter pecado. Se ele dissesse e afirmasse que ele tinha tido pecado, ou se depois dele fazer a cura divina como nós conhecemos, ele dissesse, ó, vai, os teus pecados estão perdoados, Jesus afirmaria uma coisa que iria contra a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela não se contradiz. E outra coisa que eu vi aqui, nesse texto sagrado, irmãos, é que quando Jesus transforma o homem, como cada um de nós que estamos aqui, nós temos que ter confiança naquele que nos libertou, aquele que nos curou, aquele que perdoou os nossos pecados,
Porque a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas, irmão Miguel, mas e aquele cego de nascença? A palavra diz que nós, todas as pessoas neste mundo, após a queda de Adão, a palavra de Deus diz que nós nascemos no pecado. Por quê? Porque uma herança da desobediência de Adão desde a criação do mundo. Então nós temos que passar pela cruz. Nós temos que passar pela cruz, mesmo que, num caso como este aqui, era um cego de nascença, ele não pecou para nascer cego. Mas a natureza dele é pecaminosa, porque senão a palavra de Deus se contradizia. E eu glorifiquei a Deus porque a Bíblia não se contradiz. Nós estamos hoje aqui pela misericórdia de Cristo ao ir para a cruz e entregar a sua vida pela nossa vida, porque nós não merecíamos. A Bíblia diz que nós não merecíamos, mas ele pagou o preço. Ele foi lá, entregou a sua vida pelas nossas vidas, e hoje nós estamos aqui reunidos, sabendo que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi em vão. Esse texto ainda nos traz algo muito bonito, que diz que depois de Jesus ver aquela situação, Jesus cospe na terra, faz lama e com a saliva untou os olhos do cego e disse: vá, lava-te no sangue de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Outra lição para nós aqui é que temos que ouvir a palavra de Deus para a nossa vida, irmão. Jesus voltou à criação do mundo para fazer barro, para poder colocar na vista daquele cego. Nós não sabemos se ele não tinha o globo ocular, nós não sabemos o que acontecia. Diz que ele era cego de nascença. E Jesus colocou lodo na vista daquele cego, voltando à criação, e deu uma ordem para ele. Se ele não tivesse ido ao tanque de Siloé lavar a sua vista, ele teria continuado na mesma situação. Mas ele creu em Jesus Cristo. Ele creu na palavra de Jesus, por isso ele teve vitória. Você quer ter vitória, meu irmão? Na sua vida hoje, nessa vida aqui, nesta terra, se você não obedecer à voz de Jesus. Mas, irmão Miguel, ele não fala comigo, ele fala com você todos os dias através dessa palavra. O importante é isso, que nós agora não precisamos de catinga sobre a nossa cabeça, não precisamos de ninguém passar a mão sobre a nossa cabeça para descarrego, nós não precisamos de nenhuma oração específica para podermos ter a vitória em Cristo Jesus, porque na cruz ele cravou a nossa vitória e disse para nós: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Isso é que é a nossa confiança de hoje estarmos aqui. Eu e você estamos aqui nesta noite porque nós cremos na palavra de Deus sem olharmos o Jesus. Esse é que é mais importante, o crer sem ver. Porque vendo, muitas vezes nós não alcançamos, que é que o mundo está esperando ver Jesus para crer. Mas no dia que eles verem Jesus, se eles não crerem, eles não estarão vindo com Jesus nos ares, como nós, como a igreja de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Outro ponto importante que nós vamos ver aqui nesta palavra. Aí começou um diálogo entre as pessoas naquele lugar. Um dizia assim: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Olha só, irmão. Não é este aquele que ficava sentado pedindo esmola? Quando Jesus faz a transformação, começa
a ser divulgado sem propaganda aquilo que Jesus faz em nossa vida. Sabe por quê? Porque nós somos um referencial para as pessoas aí no mundo. São as nossas atitudes, são o nosso proceder que relata ao mundo quem somos, o que somos e para que estamos aqui neste mundo. Porque o nosso caminhar, a nossa posição em relação ao mundo, nos mostra que Jesus Cristo está em nossa vida. E isso é que é maravilhoso. E aquelas pessoas comentavam, não é esse, aquele que ficava sentado pedindo esmola. Aí outro dizia assim, olha, se parece com ele. Mas olha o que aquele cego, ele dizia, a pleno pulmão naquela sinagoga, com risco de ser expulso dali, qualquer coisa que fizesse com ele, ele disse o quê? Sou eu. Irmão, você é ou não servo de Deus. Você é ou não adepto de Jesus nessa terra. Ah, você pode proclamar, eu sou crente, mas na hora de um aperto você muitas vezes pode dizer que não é, ou fique calado. Mas aquele cego, depois de receber um milagre em sua vida, como eu e você recebemos, antes nós éramos sem esperança, nós não tínhamos esperança para ir para o céu, mas hoje nós temos, porque a cruz nos garante a esperança para nós. Se nós não passarmos na cruz, nossa esperança não vem, não tem, não há para ninguém, porque a Bíblia é clara. Aqueles que não aceitam Jesus, o camal deles é o inferno, é o sofrimento. Mas nós que estamos aqui nesta noite e que estamos caminhando para o encontro com Jesus Cristo nos ares, essa é a nossa garantia. Porque o Espírito Santo é o penhor, é a segurança, é a certeza de que nós entraremos nos céus. Tu, eu, cada um de nós aqui, temos que ter a certeza disso. Aquele cego, ele recebeu o benefício, ele ficou parado. E nós vamos ver aqui mais adiante que ele começou a pregar a palavra de Deus imediatamente. Outro ponto que me chama a atenção, irmão. Como é que está? Você aceitou Jesus, está fazendo o que para Jesus? Aquele cego. Vamos ver aqui na frente o que é que diz. Lhe perguntaram como foi aberto os teus olhos. Olha a resposta dele. O homem chamado Jesus. Foi a primeira coisa que ele testemunhou. Ele era cego, mas não era surdo. Tinham falado para ele. Eu acredito que aquele homem tinha ouvido que Jesus era o Messias prometido e ele creu em seu coração. Quando Jesus chamou aquele cego, cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos dele, ele creu que Jesus era aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Olha o que ele diz. O homem, no versículo de número 11. O homem chamado Jesus fez lama. O homem chamado Jesus fez lama. Passou em meus olhos. O homem chamado Jesus fez lama e passou nos meus olhos. Em outras palavras, ele queria dizer para aquele povo ali, vocês acreditem ou não, mas eu acreditei. A Bíblia diz que nós éramos como trapo de imundícia. É a palavra de Deus, não é o irmão Miguel que está dizendo, não, é a palavra de Deus que diz que nós éramos como trapo de imundícia. Aquele pano rei que não presta nem para jogar fora, que ninguém quer, nem para lixar, nem para limpar chão não presta mais. A Bíblia diz que nós éramos dessa forma. Mas na hora que nós passamos na cruz, aleluia, a Bíblia diz que as nossas vestes ficaram brancas como a neve, os nossos pecados
ele não mais se lembrou a partir da hora que nós passamos na cruz. Ele não se lembra mais do que fizemos anteriormente, mas daqui para frente nós estamos caminhando e com o mesmo corpo e com o mesmo intento. Agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Louvado seja Deus por isso. Então, irmão, nós agora estamos numa caminhada. Nós agora podemos dizer a plenos pulmões: eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, eu fui lavado e comprado pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Agora o diabo não pode mais me acusar de que eu sou pecador. Agora o diabo não pode mais me acusar de que eu tenho pecado, porque eu não tenho. Você e eu temos que ter a plena consciência disso, porque a palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo. Para fazer parte desse exército de Deus, para entrar no céu de glória, é necessário que eu me examine, é necessário que eu pegue a minha cruz. Só que agora essa cruz está bem leve, porque Jesus levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, cravou na cruz, o sangue dele nos redimiu de todo o pecado. A nossa cruz agora está leve. Eu posso caminhar agora, eu, você, cada um de nós, mas é preciso eu crer. É preciso eu crer e passar naquela cruz. Se eu não passar naquela cruz, se eu ficar em cima do muro, meu irmão, com uma perna no mundo e outra lá no céu, eu não vou entrar no céu. O que é que Jesus disse para Nicodemo? Era um homem que estudava a palavra, era um homem que sabia a palavra, mas foi escondido à noite para falar com ele lá. Escuta, mestre, eu sei que tu és aquele que havia de vir ao mundo. Jesus olhou para ele e disse: Nicodemo, não te admira de eu te dizer que é preciso que tu nasça de novo. Tu é religioso, e religioso não entra no céu. Só entra no céu quem é transformado pelo sangue de Jesus. Enquanto eu e você não passarmos na cruz, verdadeiramente nós não entramos no céu. Ele diz para Nicodemos: olha, é preciso que tu nasça da água e do Espírito para que tu entres no reino dos céus. Uma coisa é ver o reino, outra coisa é eu entrar no reino. Nós que estamos aqui nesta noite, eu espero que cada um de nós entre no reino. Uma vez salvo, salvo para sempre, é mentira. Isso é mentira do diabo. Eu só sou salvo se eu caminhar na presença de Deus através da sua palavra. Não é preciso ele vir aqui a este mundo e olhar ele fazendo, não. Quando ele veio a esse mundo, ele teve os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, agora disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. E aquele cego, ele disse: olha, o homem chamado Jesus fez lodo, passou os meus olhos e me deu uma ordem: vá ao tanque de Siloé, lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Ei, meu irmão, minha irmã, Jesus disse para mim e para você: ei, passa pela minha cruz. Aquele que quiser vir após mim, cada qual negue-se a si mesmo. Tome cada qual a sua cruz. Aí faça o quê? Siga Jesus. Será que você não quer estar na cruz na frente de Jesus? Será que você não quer fazer o papel de Jesus aqui nessa terra? Será que você não quer ser a estrela da situação? Jesus disse: olha, aquele que quer vir após mim. Foi o que esse cego aqui, esse homem que estava necessitando da presença de Deus, como nós estamos necessitando da presença de Deus, para ser vitorioso, para que ele tivesse a vista refeita, ele precisou obedecer. Precisou obedecer a palavra de Deus.
O nosso tempo já foi, mas vamos aqui adiante, rapidamente. Aí chamaram aquele cego, não acreditaram, eles queriam uma desculpa para condenar Jesus. Era um dia de sábado. E disseram, olha, o que você diz a respeito dele? Aí ele disse assim, ele é profeta. Ele começou já a pregar. Ele é profeta. Os judeus não acreditamos, chamaram os pais daquele cego. Esse aqui é o filho de vocês. Ele disse, é nosso filho. Mas como ele sabia que se dissesse que foi Jesus que fez o milagre, ele seria expulso, ele diz assim, olha, ele já tem idade, já era um rapaz. Aquele que pregava, aquele que recebeu a cura, já era um rapaz. Olha, ele já tem idade, perguntem para ele. Aí lá chamaram de novo. Então chamaram pela segunda vez o homem. Olha como ele começou a pregar agora a palavra. Isso aqui é que é bonito. É isso aqui que eu e que você temos que fazer, irmão. Não temos que ter vergonha. Se quiserem nos expulsar, que nos expulse. Se quiserem que a gente não fique no lugar, a gente sai do lugar. Mas a gente diz, olha Cristo, tu estás aqui. Eu me afasto desse mundo. Eu rejeito isso aí. E eu assumo tu em meu coração, em minha vida. A partir daqui, irmão, não podemos negar a Cristo Jesus em nossa vida. Então chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram, diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Olha o que ele responde. Escuta, se ele é pecador, eu não sei. Agora eu sei que verá cego, agora vejo. Louvado seja Deus por isso. Aí ele vai mais na frente e perguntaram outra vez, como lhe abriu os olhos? Olha a resposta dele. Eu já lhes disse como foi, mas vocês não ouviram, porque querem ouvir outra vez. Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Cabe é corajoso, né? Mas é isso, irmão, quando Cristo está realmente em nossa vida, nós não temos medo de dizer a ninguém que somos filhos de Deus, que somos separados, que agora Ele nos chamou para uma missão. Eu e você estamos aqui para uma missão. Vamos ouvir a voz de Jesus. Aquele cego ouviu a voz de Jesus. Vamos ouvir a voz de Jesus. Porque essa palavra é para mim e para você. Se nós ouvirmos a voz de Jesus, nós não vamos ter medo de coisa nenhuma. Porque, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que opera no meio da igreja. Não adianta eu querer aqui ser um pastor aqui na frente. Se Deus não tem a missão para mim de ser pastor, eu vou ser sempre aquele lá que dou uma mensagem aqui, outra acolá. Porque cada um foi chamado para uma missão. Qual é a sua missão? É orar, é interceder, é fazer a obra de Deus. Aqui rapidamente, então vocês não sabiam mais. Aí ele começa aqui a dizer, lá no versículo de número 30, disseram, discípulo dele é você, no 28, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos nem quem é. Olha, aí o homem respondeu, é estranho, vejam o que ele diz, é estranho no versículo de número 31, aliás. É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Olha só a resposta do cego. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Isso é para mim e para você. Se você permanece, passou na cruz e permanece fiel à palavra de Deus, quando você ora, Ele atende. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Você tem que sair da sua posição, se humilhar e deixar que Ele te exalte. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Porque a palavra de Deus diz, os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Quem exalta é Deus, quem humilha é Deus.
Quem tira a vida é Deus, quem dá a vida é Deus, porque Ele é aquele que foi para a cruz, e se nós passarmos na cruz, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele diz ainda assim, ó: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Aí eles disseram para o cego: você, cheio de pecado, quer nos ensinar? Olha só, aquele cego agora estava cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra veio sobre ele, ele pregou para aquele povo. Aí diz que o expulsaram. Mas quando ele nos expulsa, irmão, é isso que nós temos que ter a certeza. Tenha isso no seu coração. Mesmo que lhe tirem do lugar, mesmo que as provações venham, mesmo que as tentações venham, se você ficar fiel, olha o que acontece lá no versículo 35. Expulsaram aquele cego. Aí Jesus ouviu que eu tinha expulsado o homem, e ao encontrá-lo, Jesus foi o quê? Procurá-lo. Jesus foi procurar, expulsaram ele, Jesus foi lá onde ele. Aí é o que Jesus disse: você crer no Filho do Homem? Aí ele, cheio do Espírito Santo já, ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Olha a resposta daquele homem. Quem é para que eu nele creia? Ele sabia, quando ele falou no Filho do Homem, era o Messias que eles estavam procurando. Aí Jesus olha para ele e diz: você já tem visto ele, é esse que fala contigo. Aí o que é que aconteceu? Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adoro. Amém? Então que eu e que você possamos adorá-lo, sabendo que ele foi para a cruz, ele se deixou ir para a cruz para nos resgatar do nosso pecado, da nossa cegueira espiritual, da nossa vida muitas vezes medíocre, para ele nos colocar nas regiões celestiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Que Deus e Cristo nos abençoe.